for confirmado pelas autoridades aeronáuticas, a companhia aérea teria que divulgar a lista de passageiros. Por quê? Justificativa do parlamentar que apresentou o projeto. Porque durante a CPI aérea, que investigou, entre outras coisas, o acidente da TAM, o acidente da Gol, primeiramente, depois da TAM, houve uma queixa muito grande de parentes com relação à demora na divulgação da lista. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa não coloca na passagem o nome de algum parente para que seja procurado em caso de acidente. Ou coloca de um parente que a companhia aérea tem muita dificuldade de localizar. E aí os outros parentes estão lá no balcão pedindo informações, esperando a confirmação, e a companhia aérea não confirma porque não achou ainda aquele parente. Então, assim, mas ao mesmo tempo que há processo por conta dessa história dos golpistas, há processos em sentido contrário. Eu tenho informação aqui na coluna do Anselmo Góes, do Globo, que diz que pela lei francesa as famílias é que divulgam, se quiserem, os nomes de parentes mortos em acidentes aéreos. Aqui, até corre na justiça ação contra a TAM por ter segurado 7 horas a lista dos mortos em Congonhas em 2007. Exatamente. Mas também novamente tem um a gente problema... cai naquele negócio, as sociedades, são sociedades diferentes, que veem isso de formas diferentes. Mas também tem um problema aqui, entre aspas, são esses duplos ou triplos nomes. Os homônimos, e tudo isso. Então, por exemplo, quando viaja com o primeiro nome e o último, de vez em quando a pessoa nem se sente a pessoa. Uma pessoa que se faz chamar na rua de Cecília e que se chama Maria Cecília de não sei que, ninguém vai saber que ela morreu. Então, a apuração é mais complicada até aqui também. Mas eu acho que a história da lista, os familiares, eles sabem na hora, eles sabem se estão... Por exemplo, eu recebi muitos e-mails, obviamente, porque eu viajo com a Air France, porque eu vou muito na França e tudo. Mas mesmo assim, meus familiares, os mais próximos, sabiam que eu não estava no voo. Exatamente, é isso que eu digo. O familiar próximo, o parente próximo, ele sabe que aquela pessoa está... E pode confirmar na hora. Exatamente. Porque é um dos argumentos assim, mas já pensou uma mãe saber pela televisão que seu filho estava naquele acidente? Gente, muito provavelmente ela já vai saber, que ela sabe que ele fez aquela viagem, alguém já viu na televisão, olha, houve o acidente. A notícia mais chocante é ter havido o acidente. E você que tem um parente ali dentro, na hora você já... Agora eu queria uma avaliação de vocês a respeito, agora sim, da nossa dificuldade em ser precisos numa hora dessa. A sociedade, o leitorado, o telespectador, a pessoa está esperando que a gente seja preciso, eles querem informações precisas. E a nossa obrigação, inclusive, é de ser preciso. Ninguém está fugindo disso. Mas como ser preciso diante de uma total imprecisão? Mas eu acho que também isso se repete. Não é só nesse caso de jornalismo, desse tratamento. Acontece, por exemplo, num jornal aqui, de ver num título, uma coisa que não corresponde ao que está na matéria. É verdade. E acontece muito. Um número, por exemplo, vai ter 200 pontos no título, 153 na matéria, ou vai ter um detalhe, foi em Goiânia, depois vai ser em Anápolis, uma coisa. Então, falta rigor, isso eu acho. Por exemplo, eu trabalho muito em rádio, minha especialidade é rádio, as matérias são 50 segundos, 1 minuto, 2 minutos, temos cobrança para isso. Aqui não, aqui abre o microfone, de vez em quando até esqueci de fazer uma pergunta, a pessoa fala solta. Então é um pouco surpreendente, mas também eu acho que corresponde a um certo comportamento de sociedade. As pessoas falam mais... Há um ditado velho, né, Cristina, que diz que o papel aceita tudo. Pois mas aí cabe a nós, né? Nós temos, supostamente, teoricamente, a nossa formação é justamente para fazer esse filtro. O que falta, às vezes, numa situação dessa, é fazer o filtro, conferir, reconferir. Não basta uma fonte de falar, você tem que checar com... Pelo menos quando a gente começou na profissão, era assim, né? Checar com uma, com duas, se possível. Hoje a gente vê a garotada aí, às vezes, muito afoita. Ouve uma pessoa já sai voltando. Não é assim. O problema também que temos hoje em dia, acho, é tudo isso de concorrência e de rapidez, que somos cobrados para ser extremamente rápido. E cada vez mais agora com essa história do tempo real, celular, cobertura ao ar agora. Então, quando é para descrever um fato, por exemplo, eu fui quando o Pinochet voltou lá em Santiago, eu estava, me ligaram, então eu estava na frente para uma rádio contando como o Pinochet desceu, que ficou em pé. Mas isso são fatos, não é análise. Mas quando tem que ser análise ou hipótese, aí a gente deveria ter muito mais cautela. Cristina, como é que você vê, você tocou logo no início do programa, a situação das autoridades brasileiras? Não parece que está havendo assim, quer dizer, cada um atirando para um lado? Não há uma falta de unidade?
e dizer, olha, quem fala em nome das autoridades aeronáuticas brasileiras é fulano. Eu acho sim. Olha, Mas não é por acaso que o Seconcer agora foi todo para Recife. Para Recife, pois é, agora não está tem ninguém em Brasília. Brasília esvaziou. Recife estava falando, Brasília estava falando, aí o ministro falou. Mas se exige um comportamento padrão nesses casos. É aquela coisa, Paulo, mas eu acho que a gente tem aqui no Brasil... As Forças Armadas são tão eficazes, eficientes nesse tipo de... eu acho assim, a gente tem ainda aqui no Brasil, parece incrível, porque parece assim que já faz tanto tempo que terminou a ditadura, de fato terminou, já tem um tempo, a gente já tem um aprendizado democrático, mas esse aprendizado nosso, de nós jornalistas lidarmos com as autoridades e as autoridades lidarem com os jornalistas, eu acho que a gente ainda está num aprendizado. É diferente da França, que já tem uma democracia consolidada de, enfim, centenas de anos. Enfim, o nosso aprendizado, acho que nós ainda estamos engatinhando nisso, sabe? Nós ainda temos uma relação difícil com as autoridades nos veem com muita desconfiança, e eu acho que aí são inevitáveis os atritos e de vez em quando a gente, tanto eles errarem como nós errarem. Eu não estou dizendo isso para justificar os nossos erros, mas é uma relação ainda conturbada. Eu acho que às vezes também nós cometemos os nossos exageros, mas as autoridades também ainda não estão preparadas para lidar com essas situações de crise que exigem que elas tenham contato com a imprensa diariamente, dêem informações claras, precisas, e falta às vezes justamente essa unificação. Olha, temos um porta-voz, ele vai falar, ele vai filtrar as informações. Não, mas até Recife passar, quando o Jobim fez essa intervenção e falou, agora vai ser Recife falando, porque vai ser o centro de operação, era só Brasília. O problema é aqui, essa confusão, ele falando, Recife falando, a Marinha agora que agora parece que organizou. Bom, gente, infelizmente nosso tempo se esgotou. Queria agradecer a Ani, queria agradecer a Cristina Serra pela participação. Uma última informação, esse programa está sendo gravado amanhã de sexta-feira, e a Air France comunicou que houve uma mudança no nome do voo que faz o Rio-Paris. Era AF447, passa para AF445. Nada de novo nisso. É um procedimento normal das companhias aéreas substituírem esses nomes para evitar o estigma, evitar esse tipo de problema. Muito obrigado mais uma vez a você de casa, obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.